Olá, shalom a todos, sou Carlos Moreira. Eu te cumprimento com a shalom. Shalom, gosto de enfatizar, de explicar, é a paz completa. A paz que o mundo não pode oferecer. O mundo material, ele te oferece a paz do ter. O mundo espiritual oferece a paz completa do ser e do ter. Expressa o mundo espiritual e o mundo físico de uma mesma forma. Eu quero neste dia, compartilhar uma palavra com você. Está em São João, Evangelho de São João, no capítulo 11. É a morte do amigo Lázaro. A casa de Lázaro era uma casa onde sempre quando o Senhor ia até Betânia, quer dizer no original cidade dos pobres. Cidade dos pobres. E o Senhor Jesus sempre passava por lá. Sempre. O Senhor sempre ele vai estar na casa do pobre e do necessitado, do humilde e do contrito de coração. Sempre, sempre, sempre. Porque Ele é o Filho de Deus. Ele não precisa ser servido. Ele serve. E na casa de Lázaro não era diferente. Ele sempre ia na casa de Lázaro. Lázaro, do original hebraico, quer dizer, o Senhor ajuda. Você acredita nisso? O Senhor ajuda. O texto começa dizendo que um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, ele estava doente. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Havia naquele lar, mesmo em volta à pobreza, envolto às dificuldades material, a riqueza do Espírito. Esse óleo que ela ungiu o Senhor era um óleo caro. Eles juntaram as economias e Ungíria passou o óleo no Senhor, perfumado, cuidando do Senhor. E era um óleo caro, um bálsamo caro. Mas por quê? Porque eles amavam o Senhor. Da mesma forma que o Senhor amava eles. E hoje deveria ser assim. Nós devemos chegar diante do Senhor, diante do Eterno, por gratidão, por amor reverente. E é isso que Ele quer de nós. E esta família tinha isso com Ele. Só que chegou uma ocasião em que, assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ele está doente, aquela pessoa que o Senhor tanto ama. E ao saber do ocorrido, disse Jesus:
esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ele estava doente e o Senhor falou: essa enfermidade não é para a morte, não terminará em morte, mas o Filho de Deus será glorificado nela. Para o crente, para o servo do Altíssimo, para aquele que entregou os seus caminhos ao Senhor, tudo na sua vida é para a glória e honra do nosso Pai. É para a honra e glória daqueles que nós invocamos, que Paulo nos ensinou, sendo a família dos céus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o seu Filho, o Rei da terra, o Messias escolhido por Deus. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. O Senhor amava aquele lar. Era um lar que ele sempre estava lá, sempre cuidando e sendo cuidado, sempre honrando e sendo honrado. A fé é isso. O amor é isso. O amor é a gratidão, é a benevolência, é o entendimento. O amor é recíproco. O amor é dando que se recebe. É isso. No amor não há ódio, não há rancor, não há perversidade. No amor existe justiça, santificação e paz. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. O Senhor ficou sabendo da notícia que Lázaro estava doente e confortou a todos, dizendo: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado nela. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos advertiram ele: Rabi, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim o Senhor está indo para lá outra vez? Ele disse: é necessário, nós vamos voltar. E o Senhor voltou. E o Senhor voltou para lá. Só que no caminho, nosso Senhor diz para eles: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para lá despertá-lo. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou lá despertá-lo. O Senhor disse: eu vou acordar o meu amigo. Eu vou acordar aquele do qual eu amo e ele me ama. Eu vou lá despertá-lo desse sono, deste sono que aterroriza a humanidade, deste sono aonde os projetos acabam, aonde os sonhos acabam, aonde os objetivos finalizam e aonde o nosso controle, ele diz: acabou. Aonde a matéria fica e renasce o homem espiritual. O Senhor falou: vou lá despertar ele. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. O Senhor Jesus, numa ocasião ensinando, ele disse assim: que aqueles que honram o Pai, Ele o honrará. E Ele, o Pai, vem nesta pessoa e faz nela morada. Ele quer morar no nosso coração. E se Ele já mora,
vamos fazer ele morar mais ainda. E os discípulos não entenderam. Eles acharam que era um sono natural de todos os dias. Aí o Senhor diz para eles assim: Lázaro morreu. É interessante isso, porque ninguém foi falar para o Senhor, ninguém disse para o Senhor, mas ele sabia que Lázaro já estava morto, que Lázaro já havia descido à sepultura, porque este é o caminho de todo homem. E chegou o dia de Lázaro descer à sepultura. O maior inimigo do homem é a morte. O apóstolo Paulo chamou de o império da morte. E Lázaro passou por isso. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quando o Senhor chegou lá, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado. E assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja a confiança dessa mulher. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedirdes a Deus, Ele te dará. Você acredita nisso? Aqui nós estamos falando de vida e de morte. Nós não estamos falando das coisas desta vida que são simples. São coisas simples. Para Deus nada é impossível. E ela disse: eu sei que tudo que pedirdes a Deus, Ele te dará, Ele te concederá. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Nota-se que aqui são 2 pessoas espirituais conversando. 2 pessoas espirituais trocando assuntos espirituais, trocando palavras espirituais, comparando mundos espirituais, que deu o seu resultado no mundo físico. Lázaro estava morto, mas o mundo espiritual pode agir e trazer ele de volta. E ela disse: ele vai ressuscitar no último dia, talvez porque conhecia Lázaro, conhecia a fé de Lázaro, sabia quem era Lázaro, sabia no que ele acreditava, sabia em quem ele depositou a sua confiança, a confiança da sua alma, a confiança do seu ser, a confiança da sua existência. Ela sabia quem era Lázaro. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus
nosso Senhor é a ressurreição dos mortos. Jesus, nosso Senhor, é a celebração da vida. Jesus, nosso Senhor, é aquele que nem a morte o pôde conter, porque Ele é o Filho do Deus Altíssimo, ao qual criou os céus, a terra e o mar e tudo que nele se contém, e que soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. É aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Todo aquele que vive, nós, e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Esta foi a pergunta. Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você crê nisso? Você acredita nisso? Tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. A pergunta que fica: a pessoa do Senhor Jesus espera pelo nosso clamor, pelas nossas orações, pela nossa devoção e pelos nossos sentimentos internos e externos de amor por Ele e pelo próximo. O Senhor Jesus vive e está à direita de Deus. O Senhor Jesus vive e intercede por mim e por você. Vai lá no teu cantinho, dobra os teus joelhos em humildade, em humilhação, e coloca o teu coração no altar dele como sacrifício e diga para ele todos os seus problemas, sejam eles psicológicos, sejam eles físicos, porque o Senhor é aquele que protege nós do mundo das trevas e também Ele provê aquilo que precisamos na nossa vida. Acredite nisso. Fazia 4 dias que o Senhor estava na sepultura. E então o Senhor Jesus disse: me leve até o lugar que ele está sepultado. Levaram ele. E lá ele disse: tire a pedra desta sepultura, tire a tampa dela. Tire os obstáculos, tire os pensamentos contrários, tire as dificuldades mentais, tire tudo aquilo que impede você de alcançar a glória de Deus na sua vida. Arranque tudo isso. E está aqui, viu? Tire tudo isso. Limpe a tua mente, limpe teu coração, limpe a tua alma. Limpa tudo, tira a pedra. E aí Marta, a mesma que ouviu, ela disse: Senhor, ele já cheira mal porque passou 4 dias. Seu corpo já está em estado de putrefação, já está no estado terminal. Os bichos já começaram a comer. E aí
o Senhor Jesus com uma palavra de encorajamento, né? Encorajou-a de coragem. Nós precisamos disso. Palavras de esperança, palavras de paz, palavras que alimentam nossa caminhada, nossa fé, nossa emuná. Fé do hebraico é emuná, é crer, acreditar, seguir. É coisa linda. E ela falou tudo isso para ele. E ele disse: eu não te falei que se crerdes verás a glória de Deus? Eu não disse a você que se você acreditar, você verás a glória do Senhor na sua vida? Acredite, peça acreditando, e o Senhor será contigo. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos, agradeceu, dizendo: Pai, dou-te graças porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Senhor, ajuda Lázaro, saia da sepultura. Aí não é o teu lugar. Teu lugar é celebrando a vida. Teu lugar é no mundo dos vivos. O teu lugar é com aqueles que vivem, porque Deus vive, Deus é vida, Deus é eterno. Sai para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e mãos atados com faixa de linho, o rosto envolto com pano. E Jesus orientou-os: retira as faixas dele e deixa-o seguir. E todos viram aquilo. Os chefes dos sacerdotes, as pessoas, os incrédulos, os crentes, porque Deus é Deus. Eu deixo essa palavra para você. Eu deixo esta palavra de ânimo na sua vida. Está difícil? No mundo tereis aflições, disse ele. Mas eu venci o mundo. Então nós vamos vencer também. Vá no teu cantinho, nunca se esqueça disso. Dobre os teus joelhos. Coloque o teu coração no altar dele, erga as tuas mãos e louve ao Senhor dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus. E diga a ele: papai, eu celebro a vida, eu celebro a sua existência, eu celebro a sua pessoa. E aí você pede o que você precisa e ele te dará, porque ele é bom. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor lhe dê uma fartura de bênção, de paz e de prosperidade, que é a riqueza. Que o Senhor ilumine o teu caminho com a sua presença e que Ele ilumine o seu espírito com a sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas o homem vive também de toda a palavra que o Senhor lhe concede. Shalom na sua vida, shalom para a sua família, paz para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.